face às constantes denúncias das escolas que o movimento dos estudantes de Angola em Benguela vem resistindo, vindo dos pais encarregados de educação, devido à falta de vagas nas escolas públicas para as classes de iniciação e da sétima classe. O líder provincial do MEIA criou uma comissão de trabalho para averiguar de perto as escolas no que concerne tais problemas. Assim, João Muongo, membro do secretariado provincial do MEIA em Benguela, lhe foi incumbido a responsabilidade de inspecionar a escola PG número 1043, situada no bairro Vila das Acácias, próximo à unidade da Polícia de Intervenção Rápida. João Muongo diz que foi brutalmente espancado pelos agentes da PIR e tratado como animal. Traumatizado por causa dos homens da farda azul, ao Benguela City Angola explica como tudo aconteceu. Aconteceu o seguinte, no dia 18, eu desloquei-me para poder averiguar o processo de matrícula em diversas escolas do município do Navegante. Neste contexto, eu fui até a escola primária localizada no bairro da Vila das Acácias, junto ao tanque d'água. Entretanto, quando lá cheguei, dirigi-me ao gabinete da diretora, quando havia lá dois agentes da Polícia de Intervenção Rápida. A senhora diretora, uma vez que a porta já estava aberta, deu-me sinal para entrar, mesmo assim. Entretanto, quando lá entrei, saudei com urbanidade e respeito à senhora diretora, bem como os agentes policiais, e identifiquei-me como sendo membro do MEIA e apresentei a pretensão que se impõe nos termos da lei, que é de acompanhar o processo de matrícula. E a senhora diretora disse-me que para aguardar só um instante, para efetivamente fluirmos um diálogo. Bem, então logo os agentes policiais foram atendidos, voltou a convidar-me para entrar. Lá entrei, voltei a saudar e renovei a minha apresentação, apresentei a minha identificação e a senhora diretora informou-me que aquele passe por si só não era suficiente para fazer fé à minha visita e que eu devia adicionar um documento complementar, que é uma declaração da administração municipal de Benguela. Nesta perspectiva, eu tomei boa nota das recomendações da senhora diretora e retirei-me com a finalidade de partilhar esta visão da senhora diretora com os demais membros do MEIA. Segundo conta, quando saía do gabinete da diretora da escola, ao regressar, se deparou com os mesmos agentes e ali começou o drama. Ao sair, os dois agentes que anteriormente estavam no gabinete, nos deparamos no quintal. E assim interpelaram-me. Olha, ainda vou-te só apresentar aquele passe que tinhas entregado, que tinhas exibido junto da diretora. Eu voltei a mostrá-lo e eles puxaram-me de repente com tanta força o passe, dizendo que este passe era falso, não continha assinatura e que eu era bandido, era um burlador, aquele que ligava às pessoas para pedir dinheiro e eu não devolvia, e disseram que daqui já não saio mais e estou detido. Entretanto, eu comuniquei ao advogado que estava a ser levado pelos agentes da PIR. Então eles convidaram-me. Um ficou em frente de mim e o outro ficou por detrás. E sendo assim eu fiquei ao meio, porque eles suspeitavam que eu ia fugir. Fomos até a PIR. E lá eles apresentaram-me junto do oficial guia de que eu era um bandido e que cheguei, ameacei a senhora diretora, identifiquei-me como uma pessoa do IGAI e que o meu passe não tinha nenhuma assinatura. E, entretanto, o oficial guia imediatamente ordenou que eu fosse colocado no interior da viatura policial da PIRI para se averiguar o que de facto terá se passado. E nós fomos para lá. Depois de ser levado como animal na unidade da Polícia de Intervenção Rápida,
foi amarrado numa árvore e começou a levar porradas sem mesmo entender que tipo de crime cometeu, mesmo após a diretora da escola ter dito que João Mwongo nada fez, mas que somente estava a cumprir a sua missão. E assim que fomos à escola, uma vez chegado, fomos até o gabinete da senhora diretora e o oficial perguntou o que terá se passado. A senhora diretora disse que com o senhor João, de facto, não terá se passado nada, apenas identificou-se como membro do MEIA e viu o seu passe, mas que o passe por si só não era suficiente para fazer fé à sua pretensão, mas que, entretanto, o senhor ficou esclarecido e foi-se embora. Ainda assim, o oficial disse à diretora que ele estará preso, mas a diretora disse que, por ela, o senhor João não estaria preso porque não havia razões para o efeito. Entretanto, o oficial mandou-me se retirar e acompanhou-me outra vez fora, dizendo: pronto, ficou provado que com a senhora diretora não se passou nada, mas agora é conosco. De que forma queres que a gente te vai ajudar? Eu disse-lhe que a única ajuda que me podem dar é a soltura, porque não fiz nada aos agentes da autoridade, que ficou provado que com a senhora diretora não se passou nada. E ainda assim o senhor agente disse que, como não está a colaborar, então vai para a viatura, e ordenou outros agentes a me seguirem e mandaram me deitar no carro, na carroceria, e os demais agentes que lá encontrei, os que me seguiram, começaram a me pisar na cabeça com a bota e pegaram-me a minha cabeça, a região frontal, bateram-me na chaparia da viatura, pegaram a região occipital, bateram-me na parte direita da chaparia da viatura e pegaram a ponta da arma e começaram a pisar-me no dorso das mãos, tanto no lado direito como no lado esquerdo, e eu ficava sem jeito, e a população lá estava testemunhando, os encarregados de educação, e começaram a ligar as demais familiares meus, porque de facto me reconheciam, e porque eu vivo nas proximidades também do referido bairro. E sendo assim, quando percebeu-se que a população estava a despertar sobre as agressões que recaíam em mim, e entenderam levar-me até a Pire. Chegando no interior da Pire, atiraram-me ao chão. Para já, qual foi a esquadra que levaram da Pire? A esquadra da Pire mesmo. Me retiraram do interior da escola, aqui na esquadra da Pire, no referido bairro da Vila da Acácia. Ali tem uma unidade da Pire. Então levaram. Né? Exatamente isso, porque a escola também fica praticamente localizada aí. Levaram-me no interior e retiraram a algema e colocaram-me ao pau. Então retiraram uma mangueira de aço e começaram a bater-me nas regiões das glúteas, a região das nádegas, e depois avançaram para a região lombar. É quando eu os alertei de uma operação que tinha, eles confirmaram, na verdade, a operação, suspenderam e começaram a dar chapada do rosto, dizendo que eu era um bandido e que tinha muito segredo para revelá-los. E ainda diziam que se no decurso em que eles haviam realizado atividade de agressão na escola, eu havia lhes filmado. Eu disse que não, revistaram, me tiraram meu telemóvel, começaram a revistar e não encontraram nada de especial. E nesse decurso, meus familiares ligavam, o MEIA ligava, e eles que eram os gestores do meu telefone, enquanto outros batiam, e eram 11 agentes a me agredir, dos quais 7 agressão direta e os 4 eram os incentivadores. Havia aí agentes de diversas patentes, nomeadamente agentes de primeira classe, subinspetor, havia também inspetor, havia também intendente. Por sua vez, o secretário provincial do MEIA em Benguela, Nelson Ventura, fez saber que o caso já está encaminhado nas entidades superiores. Está a decorrer o processo de matrículas das classes iniciais, falo da iniciação e da 7ª classe, como é de conhecimento de todos. Então, na senda das nossas responsabilidades, destacamos alguns membros nossos para poder fiscalizar e acompanhar este mesmo processo. A direção da referida escola, tanto é assim que os agentes da PIR o arrastaram
praticamente para dentro da unidade, que fica mais ou menos a uns 10 metros desta instituição. E posto lá, foi agredido, foi espancado brutalmente, foi algemado, ficou detido praticamente por 3 a 4 horas, porque estavam a acusar de desacato à autoridade e outros crimes mais, mas graças à pronta intervenção de nós, da direção do MEC Benguela, ele foi posto em liberdade. Na verdade, já está assim a decorrer. Emitimos uma carta para o Ministério do Interior, concretamente ao Ministro do Interior, ao Comandante Provincial de Benguela e nas instâncias também da Procuradoria da Justiça e na Inspeção da Justiça também, para ver até que ponto podem ser responsabilizados os respectivos agentes. Perto de 3 horas detido, várias diligências foram criadas pelo movimento dos estudantes de Angola, junto do seu advogado, que tudo fizeram para soltar o seu membro que estava detido. João Muongo foi levado ao hospital para exames médicos, tendo acusado policontusões, que refere-se à presença de múltiplas contusões, ou seja, lesões traumáticas causadas por impactos diretos em diferentes partes do corpo. É um termo usado para descrever a ocorrência de várias contusões simultâneas ou relacionadas. Sem gravar entrevista, fonte digna de fé ligada a Direção Provincial do MNIT em Benguela fez saber ao Benguela 7 Angola que já está a decorrer um processo interno com vista a punir os implicados. Benguela 7, a notícia em tempo real.